Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova, no Jaguaré, em São Paulo, e quero compartilhar com vocês o Salmo 87, que diz o seguinte: Deus tem o maior prazer em Sião. Esse é um salmo, é o salmo dos filhos de Corá, é um salmo curto que diz o seguinte: o seu fundamento está nos montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe de Babilônia, eis que da Filistia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este é nascido ali. E de Sião se dirá, este é aquele, nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer a descrição dos povos, dirá, este é nascido ali. E os cantores e tocadores de instrumento entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Primeira olhada para o texto, você tem que prestar atenção em algumas coisas. Ele está falando de nações, de povos. E aí você vê aqui o nome de Raabe, e você fica automaticamente ligando aquela Raabe lá de Josué, que é descrita no capítulo 2, que os espias foram se esconder lá. Não está falando da mesma coisa, e apesar da tradução ser semelhante, a versão a original são outras vogais e consoantes, outras consoantes que são usadas. Aqui o texto é Raab, e a outra é Rashad, ou Rahad, uma coisa falada aqui na garganta. Aqui ele está falando de orgulho, de arrogância, que ele também é um nome que se usa para simbolizar o Egito. A outra significa largueza, a Raabe lá de Josué é largueza. Então, apesar da tradução dos nomes serem iguais no português, Raabe, são nomes diferentes na versão original. E essa aqui, especificamente do 87, fala, e vai aparecer mais também no 89, fala a respeito do Egito, como nação. Então aqui ele está dizendo assim, dentre os que me conhecem, farei menção do Egito, da Babilônia, eis que da Filistia, de Tiro e da Etiópia se dirá, este é nascido ali. Então, para que você possa entender a dinâmica do Salmo, você tem que entender a respeito do que a Bíblia fala sobre nações. Lá no livro de Gênesis, no começo do livro de Gênesis, capítulo 10, capítulo 11, fala das nações, fala dos problemas que tiveram com a Torre de Babel e quantas nações foram distribuídas no mundo. E lá fala de 70 nações. E você vai ver esse número 70 nações sendo repetida nas escrituras de formas diferentes, de modos diferentes. Você vai perceber que esse número 70 são como Deus olha as nações no mundo. E como ele olha as nações do mundo, ele olha pelo aquilo que foi estabelecido lá em Gênesis e não pelo aquilo que a gente conhece hoje. Se você olhar para aquilo que a gente conhece hoje, você vai ver aproximadamente quase 200 nações e territórios no mundo. Mas Deus não olha assim. Deus olha para aquilo que ele estabeleceu, e são 70. Você vai ver isso em Apocalipse, né? 7 cabeças com 10 chifres em cada um. Então, são 70, um conjunto de nações, um conjunto de povos que se levantarão contra a palavra de Deus. E aqui fala que quando Deus restaurar Sião, restaurar aquilo que ele colocou na sua palavra, se saberá de onde você veio, de onde você é. Talvez não seja efetivamente ao lugar onde você nasceu, mas pode ser que da origem, como Deus considera você, como Deus olha você, da onde você procede. Obviamente que talvez isso não tenha importância, tão importância para nós nos dias de hoje, porque nós queremos fazer parte do povo de Deus, sermos chamados filhos de Deus, filhos do Altíssimo, povo do Altíssimo, o povo santo de Deus. Isso é que é mais importante, muito mais importante do que saber efetivamente qual é a minha origem, de onde eu nasci, ou com quem qual é o povo que eu serei contado naquela ocasião, quando Deus restaurar todas as coisas na pessoa do Messias. Mais do que saber de onde eu vim, é mais importante saber para onde eu vou.
E para onde eu vou é estar com o Senhor. E governar com Ele a partir de Sião, porque a palavra do Senhor diz que seremos reinos de sacerdotes. E é isso que é mais importante. Mas saber, para que você saiba que nada, nenhuma parte nossa deixa de ser registrada ou percebida a respeito da nossa origem ou do nosso destino. Entenda isso. Na Bíblia, ela diz que os nossos fios de cabelo são contados, nossas lágrimas são anotadas. O Salmo 139 diz que até quando ainda estávamos informes no ventre da nossa mãe, a nossa vida foi escrita. Então, entenda que você, eu e qualquer um na face da terra possui um registro. E esse registro aponta para aquilo que a gente vai experimentar com Deus lá na frente. E isso que tem que produzir descanso na minha vida. Mas existe hoje um frenesi para saber de onde a gente veio, DNA, que isso, de onde vamos e quem foram os nossos antepassados, ou coisa parecida, por causa da tecnologia, das pesquisas que foram desenvolvidas, genoma, o famoso genoma. Mas há uma semente santa, a semente de Abraão, a semente de fé, que precisa estar no nosso coração. E isso é que vai determinar nosso destino, o teu destino. Deus te abençoe. Um bom dia para você.